Às margens do rio ou Nila, no sul do Marrocos, ergue-se uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. Construída numa colina, Ait Ben Haddou é um dos assentamentos mais fascinantes fundados pelos povos berberes em pleno deserto marroquino. Durante séculos este lugar pulsou com vida, mas depois foi quase completamente abandonado. Só que uma reviravolta surpreendente trouxe de volta a fama e a vida para essa antiga fortaleza. Vamos juntos desvendar os segredos de Ait Ben Haddou, de um posto de caravanas esquecido a um cenário de cinema mundialmente famoso. Conhecida como Ksar, que significa cidade fortificada, Ait Ben Haddou ficava numa localização super estratégica. Era um ponto vital na rota de caravanas que ligava a vibrante Marrakech ao deserto do Saara, transportando ouro, sal e especiarias preciosas. Imagine só, comerciantes e viajantes cansados encontravam ali um oásis de descanso e proteção. O rio ou Nila garantia água para a agricultura e o comércio constante mantinha os moradores abastecidos e conectados com o mundo lá fora. A cidade era um exemplo perfeito das antigas fortalezas comerciais. Muralhas imponentes protegiam as casas, e torres de vigia garantiam que guardas atentos estivessem sempre de olho nos arredores. Durante o dia, o som das pessoas caminhando pelas vielas se misturava ao canto dos pássaros. Já à noite, o silêncio tomava conta, e as famílias se reuniam para descansar e conversar sob o céu estrelado do deserto. Dentro do Ksar, a vida acontecia de forma bem organizada. As casas eram compactas, muitas vezes com vários andares. Os níveis inferiores serviam de abrigo para animais e para armazenar mantimentos, enquanto os andares de cima eram as moradias. No topo, terraços abertos permitiam secar alimentos ao sol e ventilar os ambientes. Uma solução simples e genial. Essa arquitetura mantinha as casas frescas durante o calor intenso do dia e aconchegantes nas noites frias do deserto. Olhando para a cidade, tudo parece ser feito de barro, e é quase isso mesmo. A base das construções era de pedra, mas o resto era feito com tijolos de adobe, uma mistura de barro, palha e água. A madeira das tamareiras sustentava as vigas, e trançados de juncos formavam o apoio para as lajes. Nas construções maiores e mais importantes, o primeiro andar era feito de pisé, uma mistura super resistente de terra e cascalho compactados. Acima dele vinha o adobe, mais leve, e, por fim, um reboco de barro, muitas vezes decorado com belos desenhos geométricos. O uso de materiais locais fazia com que as cores da cidade se misturassem perfeitamente à paisagem do deserto. Mas nem tudo era fácil. As chuvas sempre foram um grande desafio. A manutenção precisava ser constante, porque, se fosse negligenciada, as estruturas de barro simplesmente desmoronavam. Durante as cheias do rio ou Nila, os moradores aproveitavam a abundância de água para produzir novos tijolos e restaurar as casas. O próprio nome do rio, que vem do berbere, significa Vale da Água que Volta, porque ele desaparece e reaparece ao longo do ano, dependendo da estação. Para enfrentar os períodos de seca, o povo tinha uma solução comunitária inteligente. Eles armazenavam alimentos num granário coletivo, construído estrategicamente no ponto mais alto da colina. Esse espaço era administrado por um guardião e servia para guardar as colheitas das épocas de chuva, garantindo a sobrevivência de todos nos meses mais áridos. Perto dali, havia também um caravansarai, uma espécie de pousada tradicional para os viajantes das caravanas. Tinha quartos para descanso e um grande pátio onde os mercadores podiam guardar seus animais e mercadorias com total segurança. Era um verdadeiro centro de negócios e networking no meio do deserto. No entanto, com o passar dos séculos, a sorte de Ait Ben Haddou começou a mudar. A partir do século XVI, as rotas marítimas controladas pelas potências europeias começaram a diminuir a importância do comércio de caravanas terrestres. A cidade perdeu seu status de centro comercial e seus moradores começaram a migrar para cidades maiores em busca de novas oportunidades.
Já no século XX, a erosão natural e o abandono deixaram Ait Ben Haddou quase deserta. A maioria da população se mudou para o outro lado do rio, numa vila mais moderna. O Ksar ficou silencioso, uma sombra do que já foi. Mas então, nos anos 60, algo incrível aconteceu. O diretor de cinema Robert Aldrich escolheu este local esquecido como cenário para o seu épico, Sodoma e Gomorra, de 1963. A chegada da equipe de filmagem internacional transformou completamente a rotina local. Os poucos moradores que restavam foram contratados como figurantes e ajudantes, trazendo uma nova fonte de renda. Pela primeira vez, o vilarejo viu a chegada da energia elétrica e de veículos motorizados. Muitas das construções em ruínas foram restauradas para as filmagens, e o resultado visual foi tão espetacular que chamou a atenção do mundo inteiro. A partir daí, Ait Ben Haddou não parou mais. O local virou o queridinho de Hollywood e de produtoras de televisão. Filmes e séries de grande sucesso, como Gladiador e a aclamada Game of Thrones, usaram suas vielas e muralhas como pano de fundo. Essas produções consolidaram Ait Ben Haddou como um dos pontos turísticos mais visitados e icônicos de todo o Marrocos. Com essa nova fama, a vida voltou a florescer. Algumas famílias retornaram para o Ksar, e o turismo se tornou a principal fonte de renda. Hoje, guias locais, artesãos e comerciantes recebem visitantes de todas as partes do mundo, ansiosos para conhecer este lugar mágico. Restaurantes e pousadas foram cuidadosamente adaptados às antigas construções, preservando o estilo original, enquanto pequenas lojas vendem produtos típicos e artesanato local, mantendo viva a cultura da região. Atualmente, o Ksar de Ait Ben Haddou é patrimônio mundial da Unesco e está muito bem preparado para receber turistas. É uma experiência única caminhar por suas vielas de barro, visitar locais exatos onde cenas famosas foram filmadas e sentir a atmosfera autêntica de um passado que, contra todas as probabilidades, sobreviveu ao tempo. A história de Ait Ben Haddou é uma jornada incrível. De um posto de caravanas esquecido no deserto a um ícone cultural e cinematográfico mundial, a cidade atravessou séculos de glória, decadência e um renascimento espetacular. Sua trajetória nos lembra que existem lugares incríveis espalhados pelo mundo, apenas esperando para serem redescobertos, e que o trabalho e o conhecimento das gerações passadas ainda têm o poder de inspirar e moldar o nosso presente. Se você gostou de conhecer essa história fantástica, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais viagens como esta. E compartilhe com aquele amigo ou amiga que adora descobrir lugares cheios de história. Um grande abraço e até a próxima!